Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre não consumais carne imunda. Antes de começar, queridos irmãos, vamos fazer duas coisas que já é de praxe, né? A primeira, pause o vídeo agora, curtam o vídeo e quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve no canal agora, já. 1, 2, 3, já. Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Ótimo. Não esqueça, quando acabar o vídeo, compartilhá-lo. Quem quiser comentar algo, fique à vontade. Agora eu vou fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome neste momento e me use para mandar a mensagem de hoje. E que o Espírito Santo tome a mim e as pessoas que estiverem me ouvindo, para que possamos aprender, absorver e pôr em prática tudo que queremos aprender. Que assim seja, que os três maiores professores do mundo estejam com a gente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, nós temos na Bíblia um capítulo de Levíticos, não, Levíticos 11, que ele é justamente uma informação de Deus, o que nós podemos consumir ou não. Muitas pessoas falam, não, mas isso aí foi dado para os israelitas, lá para os judeus, e não para a humanidade toda. Queridos irmãos, primeira coisa que nós temos que compreender, quem era o israelita naquele momento? Povo escolhido de Deus, o povo ungido de Deus, o povo que era o povo de Deus. Muito bem. E quem era, quem é hoje em dia esse povo escolhido de Deus, o povo selado de Deus? Somos nós cristãos, né? Somos as pessoas que aceitamos a Deus como nosso único Deus, a Trindade, né? E aceitamos a Cristo como nosso Criador e Salvador, e aceitamos seu sacrifício por nós. E aqueles que se arrependem dos pecados que cometem, que perdoam as pessoas e que hoje em dia perdoam as pessoas e pedem perdão pelos seus erros, e aqueles que tentam viver em comunhão com Deus, o máximo purificado e santificado possível, né? Que somos nós cristãos, né? Então, o que valia para o povo de Deus naquela época continua valendo agora. Então, quando você lê no Velho Testamento, nós precisamos adaptar a nossa realidade. Então, onde você vê escrito Israel, troque para cristão, né? Aí você escreve, vai ser certo isso? Vamos ver uma coisa que mostra uma coisa interessante? Voltamos lá em Gênesis no dilúvio. Quando Noé é chamado por Deus para criar a arca, o que Deus fala para ele fazer? Para ele colocar na arca um casal de animais impuros e 7 casais de animais puros. Está escrito em Gênesis, se você olhar na página de Gênesis falando da história de Noé, você vai ver que está escrito isso. Muitas pessoas elas se apegam a quantos animais estavam na arca. Um casal de cada espécie. Não foi um casal de cada espécie. Foi um casal de cada espécie impura e 7 casais de cada espécie pura. Entendeu? Por quê? Porque Noé, quando saiu da arca, ele não tinha mais nada de frutas, coisas para comer. Por quê? O dilúvio destruiu tudo. Deus, ele fez uma pena ao homem, que ele não daria mais o alimento ao homem, que o homem teria que comer, plantar para comer. Então, até que Noé plantasse, até que aquilo lá crescesse, germinasse, frutificasse, Noé ia comer o quê? Então, ele ia comer justamente os animais puros. Se ele comesse um animal impuro, só tinha um casal e ia entrar em extinção. Então, já lá na época de Noé, Deus já tinha feito a diferenciação de animais puros e impuros para serem consumidos. Compreende? Então, se já para Noé já existia, nós todos, humanos que existimos, não somos descendentes de Noé?
Somos, não? Porque se no dilúvio sobrou Noé e os seus 3 filhos, né, com as noras e a esposa de Noé, quer dizer o quê? Que todos nós, seres humanos, somos descendentes de Noé. E se somos todos descendentes de Noé, e Deus deu a Noé, já lá, o consumo de animais impuros e puros, automaticamente isso vale para nós. Hoje em dia, somos seus descendentes. Compreende? As pessoas acham que Deus fez o passo de Moisés para frente, mas não. Ela é feita desde o início da humanidade. Só que no início da humanidade, o ser humano não consumia carne, então isso não acontecia. Mas a partir de Noé para frente já foi dada essa orientação. Compreende, queridos irmãos? Então, aí nós temos que entender que se já foi dada essa orientação de Noé para frente, significa que vale para nós hoje em dia também. Então, quais são esses animais impuros? Por exemplo, os animais que são de terra firme, nós só podemos comer aqueles que ruminam e que têm a pata fendada. Ou seja, o que é? A pata dividida em dois. E tem que ruminar. O que é um ruminante? Para quem não sabe, ruminante é aquele animal que ele está sempre mastigando, que ele engole a comida e depois ele vomita para fora aquela comida, nem da boca, ele não vomita no chão. Ele põe aquela comida de volta para a boca, ele tem essa condição, né? E ele fica mastigando o dia inteiro. E quem é esses animais? Por exemplo, a vaca. A vaca rumina. Muito bem. Qual outro animal que rumina? O camelo. O camelo rumina. O dromedário, né? Aí a gente volta para ver Só que nós temos que ter a segunda coisa, que é a pata fendada, né? A vaca tem a pata fendada, ela divide em dois? Sim, ela tem pata, então nós podemos consumir carne de vaca, carne de boi. O camelo tem a pata fendada? Não, não tem. Portanto, nós não podemos consumir carne de camelo, nem de dromedário. Entendeu? O porco, ele tem a pata fendada? Tem. Só que o porco, ele tem uma outra coisa que ele não tem. O porco não rumina. Então, nós não podemos consumir a carne de porco, ela é impura em nós. Compreende? Aí nós temos, queridos irmãos, também que ver o seguinte. As aves, ele nos deu várias aves que nós não podemos consumir, como urubu, corvo, abutre, coruja, furujão, a águia, o gavião, entre outras aves, nós não podemos consumir. Por quê? Porque essas aves, né, elas são abutres, elas são coisas que podem nos fazer mal, entendeu? Então, elas são imundas para nós, né? São impuras, né? Os lagartos, os répteis, nós não podemos consumir répteis, né? Dos animais que vivem na água, nós só podemos consumir aqueles que têm escamas e barbatanas. Então, por exemplo, o camarão, ele tem escama? Tem, mas ele não tem barbatanas. O tubarão, ele tem barbatanas, mas ele não tem escama. Então, nós não podemos consumir a carne de tubarão. Né? Lagosta, lagostinha, não tem escamas, né? Então, eles têm escama, mas não tem barbatana. Então, nós não podemos consumir esses animais. Por quê? Camarão, ele serve como urubu do mar. Ele é o urubu do mar. Você comeria urubu? Não. Então, como é que você come camarão? Camarão, ele é responsável por comer os restos, né, de mortais lá do mar. Senão, no fundo do mar tem um monte de bicho morto. Você entendeu? Então, o... nós não podemos consumir. Você entendeu? Então, recapitulando, nós temos algumas aves que nós podemos comer. Galinha, por exemplo, nós podemos comer. Agora temos aves que não. Nós temos de terra firme os animais que têm pata fendada e que ruminam. E os da água, nós temos aqueles animais que têm barbatanas e escamas. Acabou todos os tipos de animais? Não. Nós temos também os insetos. Ai, credo, mas a gente vai comer inseto. Mas nós podemos comer 2 tipos de insetos apenas, né? Um tipo de inseto, que nós temos 2 insetos que nós podemos consumi-los, que é aqueles insetos que eles pulam, os que andam, não podemos comer, aqueles que pulam, que tem como se fosse a bola na perna. Quem são esses 2 insetos? O gafanhoto
e o grilo. Esses dois insetos nós podemos consumi-los, tá? Mas outros insetos nós não podemos consumir. Então, Deus nos deixa em Levíticos 11, quem quiser ler lá, nós temos os animais. Por que, que eles são impuros? Deus nos deixou, não nos deixou claro o porquê. Eles simplesmente, quer dizer, eles advertiu a não consumir. Por quê? Porque ele faz mal à nossa saúde. Aliás, toda carne faz mal para a nossa saúde. Deus não aprova o consumo de carne, pois quando ele fez Adão e Eva, ele deu carne para eles comerem? Não, ele deu verduras, frutas, tudo que fosse natural ali no mar, eles poderiam consumir, menos a árvore do bem e do mal, né? Então ele não deu carne, a carne foi introduzida depois de Noé, entendeu? Por conta do dilúvio. Mas Deus não concorda com esse consumo de carne, entendeu? Ele tolerou o consumo de algumas carnes, porque o ser humano, mesmo depois que já tinha vindo as frutas novamente, ele continuou a comer a carne. Então aí Deus fez o quê? Ele tolerou. Tolerar não significa concordar. Tolerar significa aceitou, né, o consumo de algumas, mas não que ele concorde com o consumo. Ele aceita, ele permite, aliás, não é que ele aceita, ele permite que a gente consuma, mas não que ele concorda com o consumo. Diferente. Então ele permitiu que a gente consumisse alguns tipos de carne, né? Irmãos. Então nós temos que ver que o que é imundo aos olhos de Deus para nós é porque tem algum motivo. Por exemplo, você vê o tamanduá. Tamanduá não, desculpa, o tatu. O tatu é um animal que a gente pode consumir? Não. Por quê? Porque o tatu, ele não tem a pata fendada e ele também não rumina. Então, mas tem gente que come carne de tatu. Ela é impura? É. E você vê do que o tatu se alimenta? Para quem não sabe, o tatu ele se alimenta de carnes, de coisas, inclusive de cadáveres, tá? É comum em cemitérios o tatu fazer buraco na terra, entrar dentro dos túmulos e consumir a carne dos corpos mortos. Então, o tatu ele é um alto contaminador de doença de chagas e também de lepra, porque ele vai se contaminar lá no túmulo e vai passar para as pessoas que o consumirem. Ele está se contaminando. Por isso ele é impuro para nós comermos, compreende? Muita gente não sabe disso, consome, né? Aí você vê, nós tivemos essa pandemia do coronavírus. Da onde veio essa pandemia? Do consumo de uma carne imunda chamada pangolê. Pangolê é um tipo de animal que é considerado imundo, porque ele não tem a pata fendada, ele não rumina, e ele se alimenta do quê? De fezes de morcegos. Fezes. E tem gente com coragem de comer um animal que se alimenta de fezes. Será que vocês teriam coragem? Eu não teria. Então, então ele é um animal que não é, que Deus abomina o consumo dessa carne, é imunda. Os chineses consomem. O que aconteceu? Eles comeram o pangolê, ele estava contaminado com o coronavírus, porque ele se contaminou da fezes do morcego, porque o coronavírus é uma bactéria que tem no morcego, e ao se contaminar com as fezes do morcego, eles comeram e se contaminaram através da carne do pangolê. E aquilo foi se espalhando um para o outro lá. E se espalhou pelo mundo com essa pandemia toda. Tudo porque eles consumiram uma carne que era considerada imunda para Deus. Compreende, querido? Então, se Deus nos deixou uma orientação de não comer tais carnes imundas, é porque algum mal elas fazem pra gente. Por exemplo, você já viu no hospital, quando você está internada, alguém servir lá carne de porco? Não. Por quê? Porque a carne de porco ela é altamente inflamatória, né? Minha mãe, ela vivia falando para mim que eu peguei gastrite de tanto comer salsicha. Eu comia pão com salsicha quase todo dia à noite, né? E a salsicha é carne de quê? De porco. Na época eu achava que não, né? Eu não concordava muito com ela. Mas hoje eu entendo perfeitamente que ela tinha total razão. Só que hoje quem não entende é ela. Por quê?
Porque ela não quer entender que a salsicha me fez mal porque é a carne de porco que é inflamatória. A gastrite, o que é? É uma infecção, é uma inflamação. Né? Tudo que é it é inflamação. É gastrite, esofagite, é, faringite, laringite, tendinite, bursite, tudo it é inflamação. Meningite, né? Cistite, tudo é inflamação. Então, o que acontece com essas inflamações? É, quando você come carne de porco, ela tem caráter inflamatório. Então, ou seja, ela vai inflamar mais ainda a sua gastrite. E se você não tem, ela pode começar. Como a salsicha, por exemplo, ela tem um caráter, ela tem substâncias que provocam mal à saúde, né? Nitrito e nitrato. Então, ela vai ferir o seu estômago, essa ferida vai inflamar por conta de coisas inflamatórias que você está ouvindo, a gente não mastiga direito, às vezes acaba por engolir alguma coisa assim, fere o estômago e dessa ferida causa inflamação. E da inflamação é a gastrite. Por quê? Porque está se alimentando errado, você entendeu? Então, queridos irmãos, é necessário que a gente mude a nossa alimentação para algo mais saudável. Nós possamos trazer a alimentação correta para todos nós. Entendeu? A alimentação correta é justamente, como é que fala? Não comer essas carnes imundas. E aí o porco tem, a pessoa muda de desculpa, fala, mas isso é pro Velho Testamento, aí isso foi abolido, o porco hoje é criado em abate, que não sei o quê. Gente, se o problema está na carne dele, não interessa o que ele está comendo, o que deixando de comer nesse momento. A carne do porco é inflamatória, tem alguma coisa. Se Deus não tivesse, Deus não proibia. Aí você fala que hoje ele está no abate. Muito bem, hoje ele está no abate. Come ração. E o que tem nessa ração? Um monte de produtos químicos ali para fazer o porco ficar mais gordo, a carne mais suculenta, pra... que vai te fazer mal para a saúde. Então, querido, nada que não é natural faz bem para a saúde. Portanto, continua fazendo mal do mesmo jeito. Deus, ele nos aponta a não comer as carnes imundas. Cabe a nós tomarmos decisão de comer ou não comer. Não foi para os israelitas que Deus deu a carne imunda, foi para Noé. Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, eles existem desde lá da época de Adão e Eva. Portanto, não foi para o povo de Israel que foi dado. Abraão deu o dízimo. Abraão guardava o sábado. Noé guardava o sábado. Adão e Eva guardavam o sábado. Deus santificou o sábado lá no sétimo dia da existência do mundo, e não na época de Moisés. Só acontece que ele precisava de um povo para ele dar essas leis. Na época de Noé, de Adão e Eva, ali do povo estar perdido, não existia escrita. A escrita foi existir mais para frente. Então, quando Deus fez um povo, na época que já tinha escrita, ele então deu por escrito, mas aquilo já existia. E por que, que então não está sendo falado no livro de Gênesis? E quem escreveu o livro de Gênesis? Foi Moisés. Ele escreveu o livro de Gênesis na mesma época que ele escreveu Êxodo. Então não tem motivo nenhum para que ele escrevesse em Gênesis é, os 10 mandamentos em Gênesis, que eles guardaram os mandamentos, se já está em Êxodo, né? E se já está ali, já foi apresentado para o povo dali em diante, já está apresentado, então não tem motivo nenhum. É uma coisa mais do que lógica que, que esses mandamentos já estavam sendo incluídos. E ainda mais quando você chega lá e vê Deus santificando o sétimo dia, abençoando lá na criação, logo você vê que já estava valendo. Tá certo? Os 10 mandamentos são eternos, não só os 10 mandamentos, a lei de Deus toda é eterna. Só o que nós devemos desconsiderar é essa parte de sacrifícios, de coisa que isso aí não existe mais depois do sacrifício de Cristo na cruz. Mas as outras coisas todas existem e devemos continuar a seguir. Né? Se já está no livro, se já está no Velho Testamento, não tem motivo nenhum para lá no Novo. Para que eu vou recolocar no Novo Testamento os 10 mandamentos que já estavam no Velho?
entendeu? Pelo contrário, se Deus quisesse apagar os 10 mandamentos, o Velho Testamento e deixar só o Novo, ele iria ter posto no Novo Testamento os 10 mandamentos, ele iria ter posto no Novo Testamento as leis, ele iria ter refeito tudo de novo. Mas não, ele não fez por quê? Porque o Velho Testamento continua em vigor, então não tem necessidade. Se continua em vigor, não mudou, por que, que ele vai colocar de novo? Entendeu? Então isso é mais uma evidência de que o Velho Testamento continua valendo normalmente. Outra evidência, Jesus cansou de citar os 10 mandamentos no seu, no seu, no seu, como é que fala? No seu ministério aqui. Os apóstolos cansaram de citar o Velho Testamento nos seus livros do Novo Testamento. Portanto, queridos irmãos, não tem como dizer que foi abolido. Portanto, continua valendo. Se você consumir as carnes imundas, você vai estar consumindo algo que vai fazer mal para a sua saúde. E depois que vem a doença, como diz a minha mãe, a doença entra fácil, para sair não é fácil, tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais esta meditação, que o Senhor possa fazer com que tudo que nós vimos aqui seja absorvido por nós, aprendido e posto em prática em nossas vidas. Que nós possamos abolir da nossa vida toda qualquer carne imunda e possamos cada vez mais estar mais santos e purificados, evitando consumir qualquer coisa que faça mal ao nosso corpo, pois nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o seu templo, e que aqui o Senhor deseja viver. Portanto, que nós precisamos manter o nosso corpo são e certificado, puro, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Portanto, fazemos com que nós queremos sempre a purificação e comer somente o que o Senhor nos ordenar. Seguimos as suas orientações, pois assim seremos mais fortes, saudáveis e felizes. Por favor, meu Deus, ajude tanto quem estiver me ouvindo, como também todos que estiverem inscritos no meu canal, que não estiverem ouvindo, que todos nós possamos seguir a sua vontade. Que assim seja, eu agradeço e qualifico. Amém, Senhor. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, que assim seja, que Deus abençoe a nossa semana, termine o nosso dia abençoado, que estamos tendo um bom fim de dia, que assim seja, uma excelente noite de sono. Amém. Falou, queridos irmãos, até mais.